E estamos de volta com o programa da tarde. É hora de notícia. Vamos para o nosso giro, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. A começar aqui em São Paulo, por uma expectativa, um medo, um temor que todos nós temos, principalmente nesse horário, que é quando as pessoas vão de volta para casa, que é a chuva. Já está começando aquela movimentação das nuvens e ontem foi um horror. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista, né? Pelo jeito ainda não está uma chuva forte, uma garoazinha, mas a previsão é de que vai chover forte. E ontem teve uma tempestade que causou, inclusive, uma morte em São Paulo e muito transtorno em toda a grande São Paulo. Agora, na Rússia a chuva foi de meteoros e deixou quase 1000 pessoas feridas. Como? Vamos ver. Estas imagens foram feitas por um motorista. É possível ver o rastro de fogo que o meteoro deixa ao cruzar o céu e depois o clarão. O astro se incendiou e explodiu ao entrar em contato com a atmosfera sobre os Montes Urais no centro da Rússia. Fragmentos foram lançados a até 200 quilômetros e puderam ser vistos em 3 cidades. Alguns destruíram parte do telhado desta fábrica. A maior parte das vítimas se feriu com os estilhaços de janelas que se partiram com a onda de choque provocada pela queda do corpo celeste. Testemunhas disseram ter ouvido uma grande explosão durante a manhã. E outras pensaram que o rastro no céu era um disco voador. Por coincidência, hoje um asteroide de 45 metros de diâmetro vai passar bem perto da Terra, por volta das 5h30 da tarde no horário de Brasília. Tem uma expectativa muito grande dos cientistas, né? Mas não tem nenhum medo não, porque esse asteroide, embora ele tenha 130 mil toneladas, 45 metros de diâmetro, se ele tivesse um impacto direto com a Terra, seria realmente um grande estrago e uma grande tragédia, principalmente se caísse em algum lugar assim de povoado. Mas isso não vai acontecer, a garantia dos cientistas, embora esteja já pertinho do horário previsto, que é de 5h24 da tarde, para acontecer a passagem desse asteroide, o mais próximo da Terra, que os cientistas estão prevendo, que é algo como 27 mil quilômetros. E lá na Indonésia é onde vai estar mais próximo desse asteroide. Mas podem ficar tranquilos que o problema não é asteroide não, o problema é chuva mesmo aqui em São Paulo, viu? A previsão do tempo para hoje é de mais chuva. Agora vai começar toda a região sudeste. E ontem esse temporal, olha, vou te falar, mas foi muito estrago, inclusive uma pessoa morreu na grande São Paulo por causa da chuva. Um homem morreu afogado depois de ser arrastado pela enxurrada. Ele sumiu à tarde em Ferraz de Vasconcelos e foi encontrado à noite na cidade vizinha, Poá. Na capital paulista, cerca de 110 semáforos apresentaram problemas e alguns trens pararam de funcionar. Este vídeo, gravado por um telefone celular, mostra uma estação superlotada. Na Zona Leste, 2 casas desabaram por causa do temporal. As famílias saíram antes do incidente. 13 imóveis ao lado foram interditados pelos bombeiros. Na Zona Sul, a sede social do São Paulo Futebol Clube também foi atingida. E em Santo André, no ABC Paulista, uma ponte ficou destruída. Bom, eu estava no meio dessa confusão aí ontem, levei 2 horas para chegar em casa e o São Paulo Futebol Clube, do jeito que vai, porque todo ano tem esse problema lá, vai ter que colocar um iate clube para funcionar ali, para aproveitar, né? Porque todo ano aquele negócio inunda. As galerias pluviais que tem lá perto do São Paulo foram construídas há 50 anos e não dão conta do recado. Agora, o maior descaso que tem em São Paulo, quando a gente se sente mesmo desprotegido, a irresponsabilidade é grande das autoridades que não fazem nada, são os semáforos quebrados. 135 semáforos quebrados. Agora o radar, que depois vem a multa pra gente, esse funciona que é uma maravilha. Será que não tem que usar a mesma tecnologia para os semáforos, não? Na madrugada de hoje chegou a 100 o número de atentados em Santa Catarina. Um caminhão guincho e um carro foram incendiados nas cidades de Laguna e Içara. As aulas do turno da noite na rede estadual de ensino foram suspensas na Grande Florianópolis. Os ônibus só vão circular das 7 da manhã até as 7 horas da noite na região metropolitana catarinense. A decisão foi tomada em assembleia de motoristas e cobradores depois da onda de ataques.
Como consequência, as aulas no período da noite na rede estadual de ensino estão suspensas a partir de hoje na Grande Florianópolis. Ontem, 20 mil pessoas ficaram sem transporte durante uma paralisação da categoria. Mais de 60 ônibus já foram alvo dos criminosos. Quanto tempo vai durar esse circo lá em Santa Catarina? O que as autoridades estão fazendo aí? Porque a população está com medo e virou refém dessa guerra que existe entre os bandidos, que comandam tudo dentro da cadeia, e as autoridades. Então, quer dizer, cada vez que um ônibus desse é incendiado, são 300 mil reais que viram cinza. As companhias de ônibus não têm interesse em trabalhar desse jeito. Não faturam, mas também não querem ter prejuízo. As pessoas não podem pegar ônibus, não tem aula. Até quando vai essa história em Santa Catarina, hein? As autoridades têm que tomar pé e controle dessa situação o mais rápido possível. Ó, já passou o tempo, hein? O que tá vendo? Depois de 4 dias à deriva, um transatlântico com 4.200 pessoas a bordo finalmente desembarcou nos Estados Unidos. Muitos passageiros se emocionaram no momento de desembarcar do navio. Eles reclamaram de sujeira no convés, falta de banheiros e longas filas para a alimentação. A embarcação ficou à deriva depois de um incêndio na casa de máquinas que parou os motores. No fim, acabou dando tudo certo, porque ninguém morreu, ninguém se feriu gravemente, né? Mas é uma loucura. Você paga para se divertir e depois tem que voltar nessas circunstâncias todas. Mas vamos falar da Lady Gaga agora, porque depois de cancelar 19 shows, ela cancelou por causa de um problema no quadril, a Lady Gaga deve se submeter a uma cirurgia. A doença, chamada sinovite, atinge principalmente jovens com intensa atividade física. Vamos ver o que é isso. A cantora Lady Gaga precisou cancelar o restante da turnê Born This Way Ball para ser submetida a uma cirurgia. Em mensagens na internet, ela havia afirmado que tinha uma inflamação nas articulações e pediu desculpa aos fãs pelo cancelamento dos shows. Após exames, os médicos diagnosticaram que a cantora está com uma lesão no quadril, uma doença chamada sinovite. A sinovite é uma inflamação da membrana que reveste a parte interior das articulações. A inflamação é causada por um trauma direto ou excesso de uso da articulação. Os sintomas da sinovite são dores, inchaço e dificuldade de movimento da região lesionada. A doença tem um tratamento à base de fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios. Mas em casos mais graves, como o de Lady Gaga, é preciso recorrer à cirurgia. É o tratamento que visa, assim, retirar o excesso desse tecido que está inflamado, permitindo que ela mais rapidamente retorne à sua atividade normal. Este médico revela ainda que a doença é comum em pessoas com intensa atividade física. Principalmente pessoas assim que praticam movimentos repetitivos, né? Com articulação e movimentos acompanhados de microtraumas. A turnê de Lady Gaga ainda tinha 19 apresentações agendadas que iriam até março. A cantora fez shows no Brasil em novembro de 2012. Excesso de uso das articulações. Tá vendo? O artista sabe, de vez em quando também tem esse tipo de problema, não é só a gente não.